Bem-vindos todos a mais uma sessão de meditação e estabilidade emocional. Hoje temos 2 temas num. Eu dei o título da alma em controle, porque tem muito a ver com o segundo tema que vamos tratar e vamos entender quando chegarmos lá. Começamos por perceber qual é a prática do Raja Yoga. É a prática de fazer da alma, de tornar a alma a soberana e o corpo o instrumento. E é aqui quando falamos de soberania da alma. Damos-nos a nós próprios o nome de ser humano. Neste conjunto, a relação ser, a mente, a alma, e o humano, o corpo, habitualmente é uma relação difícil. Porque a consciência da matéria, do corpo, é muito forte. E a consciência da energia, de que somos uma energia inteligente, viva, eterna, é muito débil, é muito fraca. Se esta relação é difícil, a minha vida, o meu relacionamento comigo mesmo e com os outros é difícil também. Porque, de uma forma simples, podemos dizer a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. E há um grande inconveniente, um grande óbvio também nesta relação. É que se ela não está em harmonia, se não há harmonia entre a mente e o corpo, a meditação também é influenciada. Tenho dificuldade em meditar, em ir dentro, em estar comigo, em relacionar-me comigo. Então, para trabalhar a soberania da alma, a alma tem que recuperar o seu estatuto, tem que potenciar as suas qualidades, tem que trabalhar a sua dignidade, o seu poder, a sua essência. A alma tem que tornar-se o amo, não a escrava. E hoje as almas estão escravizadas de toda a maneira, pelo culto do corpo, pelos vícios, pelo medo, pela dúvida, pela doença, pela atmosfera e um largo etc. E aqui joga um papel fundamental os 5 sentidos, que é exatamente disto que eu gostaria de profundizar um pouco, que podem ser os nossos melhores aliados ou os nossos maiores opositores, e muitas vezes os nossos piores inimigos. A meta do Raja Yoga é levar-me a usar os 5 sentidos com uma disciplina consciente. Na primeira aula do curso de Raja Yoga, trabalhamos o conceito de alma, quem somos, e dizemos que a alma funciona, se expressa através de 3 faculdades que significam aptitudes, capacidades. Chamamos a essas faculdades os 3 ministros, que são a mente, o intelecto e os arquivos, a que damos o nome indiano de sanskars. A mente é aquela que está encarregue de criar os pensamentos e cria pensamentos com toda a informação que lhe vem de fora através dos órgãos dos sentidos. Logo está o intelecto, que funciona como um supervisor, controla o tipo de pensamentos que a mente cria. Mas todo o tipo de pensamento que eu crio fica registado nesses arquivos, nos sanskars. Se eu digo eu, é um pensamento, fica registado aí. Se eu digo te amo, é um pensamento, fica registado nesses arquivos. Se eu digo odeio-te, também fica registado nesses arquivos. Então, os 3 ministros, a mente, o intelecto e os sanskars, deveriam orientar bem a alma no seu conjunto. Deveriam levar-me por um caminho fácil nesta vida. Mas, por si só, também não podem fazer muito, porque a alma, a mente, não têm olhos, não têm braços, não têm ouvidos. São energia. Por isso precisam de uns ajudantes externos, uns ajudantes muito especiais, que são os 5 sentidos. E podemos dizer que são os assistentes dos ministros, que deveriam também eles trabalhar a meu favor, não contra mim. Os órgãos dos sentidos deveriam servir para o nosso propósito elevado. Nós viemos à vida para transformarmos, para subir o nosso estado de consciência, de entendimento, de percepção. E isso passa pela transformação dos sentidos, que têm que captar a informação de fora de forma correta. Por isso, eu necessito
um ou dois filtros importantes. Poderíamos dizer um filtro importante, que é o conhecimento espiritual. É ele que me ensina o meu papel nesta vida, o meu propósito de vida. É ele que me ensina o caminho. É ele que me ensina como percorrer esse caminho, como fazê-lo, não desviar-me do meu propósito, da minha meta. Mas, por si só não chega. Eu necessito então de outro filtro, ou, também poderíamos dizer, um reforço a este filtro do conhecimento, que é a meditação. Através da meditação, eu recolho, eu potencio a energia e a estabilidade necessárias para governar os meus 5 sentidos de uma forma precisamente estável, controlada, disciplinada e para governar bem a minha vida. Se eu não transformo aquilo que vejo, aquilo que escuto, aquilo que digo, aquilo que toco, não há transformação possível dentro. Quer dizer, se a minha visão, e agora não estou a referir-me aos meus olhinhos, estou a referir-me à visão espiritual, não muda, então eu continuo a ver tudo da mesma maneira. E tudo se mantém igual. Cada órgão dos sentidos tem o seu papel. E cada um dos sentidos pode apoiar os meus esforços, apoiar a criação de um estado favorável ao meu crescimento e evolução, ou cada sentido pode ser uma fonte de distração e perturbação. E assim é, de uma maneira geral. A maior parte das pessoas ouve, vê, deixa entrar toda a informação que a rodeia sem qualquer sentido de discernimento, sem escolha, sem preocupação do que deixa entrar. Então, deixando os meus órgãos dos sentidos sem controle, olhos, ouvidos, nariz, tato, boca que tem 2 funções, a do paladar e a da fala, se os deixo a seu belo prazer, eu não controlo aquilo que entra de fora. Entra tudo que passa à minha frente, diante de mim, eu capto, eu deixo entrar. Então, obviamente, vem o descontrole, vem o stress, vem a dúvida, vem o medo, etc. A informação hoje que nos chega através dos meios de comunicação é tendente exatamente a criar-me perturbação, a criar-me stress, a criar-me dúvida, a criar-me medo. Eu preciso defender-me, tendo em conta, percebendo, controlando aquilo que deixo entrar de fora. Ao longo da nossa existência, não estou a referir-me só a esta vida, outras experiências de vida, quando fomos perdendo a consciência de que somos almas, de que somos energia, foram crescendo em nós as sensações físicas. Fizemos essa transferência de deixarmos de entendermos como energias, como alma, e passar a ver-nos como corpos, como matérias, como numa densidade maior, mais física. Então, quando essas sensações físicas foram crescendo, também a sensação de ser um corpo aumentou, inclusivamente o peso do nosso corpo influencia a nossa vida, faz-nos esquecer que somos almas, porque a matéria é densa e puxa-nos para baixo. O propósito do controle dos sentidos não é oprimir os sentidos e menos suprimir os sentidos. Simplesmente desenvolver a nossa maestria sobre o corpo e a nossa maestria como almas. Então, desses 5 sentidos, vamos trabalhar apenas um, porque não vamos conseguir trabalhar outros, mas vamos trabalhar os mais importantes, que são os olhos, o sentido da vista, o sentido da visão. O olho humano é um órgão que detecta a luz, que é a base do sentido da visão, o sentido da vista. A sua função consiste, basicamente, em transformar a energia lumínica que irradiam os corpos em sinais elétricos, que são enviados ao cérebro através do nervo óptico. O olho, a visão, é o nosso sentido mais dominante. Pelo olho humano entra a forma, o gesto,
a luz, o movimento, a textura. Se eu tenho diante de mim uma mesa de madeira, eu conheço a madeira, então já não necessito de tocá-la para saber que é madeira. Esta informação entra-me pelos olhos. Também não preciso de tocá-la para saber se é lisa, se é rugosa. Também me entra pelos olhos. Se eu tenho uma vasilha com água, eu sei imediatamente, crio dentro de mim a textura da água, como a água se comporta. Não necessito pôr a minha mão nessa vasilha para saber que aquilo é água. Então, todos os sentidos físicos são importantes, mas também porque nos permitem compreender o mundo que nos rodeia e interactuar com eles. É através dos sentidos físicos que eu, a alma, interatuo com o meio circundante, com os outros seres humanos. O olho humano tem algumas características fascinantes que o tornam único. Há uma série delas. Podemos falar de 3 ou 4. Por exemplo, podem distinguir aproximadamente 10 milhões de cores. Não há 10 milhões de cores diferentes, mas há tons, há nuances que para o olho funcionam como cores distintas. O olho humano pisca em média umas 15 a 20 vezes por minuto. E esta característica agora é a mais importante de todas e devíamos prestar-lhe muita atenção. Devíamos registar muito bem aí na nossa consciência, nos nossos sanskaras, esta informação. É que pelo olho humano entra 80% da informação que recebemos do entorno. 80% da informação que recebemos do entorno é através dos olhos. Cuidado com aquilo que deixamos entrar pelos nossos olhos, em quantidade e em qualidade. Por isso, eles representam não só a capacidade de ver e de observar, mas também a percepção, a intuição e, sobretudo, a pureza de alma. Todos se recordam daquela frase muito antiga que diz: os olhos são os espelhos da alma. Quer dizer, conforme é o teu estado de pureza, de elevação, assim o teu olhar. Através do olhar, nós conseguimos perceber, detectar a evolução da alma, o estado espiritual da alma. Houve alguém também que disse uma coisa interessante: os teus olhos sempre estarão mais perto da alma do que qualquer outra parte do teu corpo. Obviamente, porque é através dos olhos que a informação de fora chega diretamente à alma. E também é através dos olhos que nós vemos, entre aspas, a alma do outro ser humano. Os nossos olhos não só foram usados para registrar formas, cores, brilhos, texturas. Outro dia alguém lembrava isto e é interessante, sabemos que é assim, mas às vezes não está presente. Os nossos olhos foram usados também como máquinas fotográficas. E fomos gravando quantidade de coisas durante toda a nossa existência. Não só nesta experiência de vida, mas noutras experiências de vida. Fomos gravando cenas, pessoas, características, acontecimentos. E gravamos tudo isso na alma, nos tais sanskaras. Significa que fazem parte de nós, das nossas características, da nossa personalidade. Quantas impressões, quantas imagens não gravamos. Então, quando alguém lembra algo, recorda algo, traz ao de cima as imagens impressas desse algo, pessoas, sítios, cenários, etc. Eu não posso recordar nada que não tenha visto, que não conheça. Inclusive, durante os sonhos, vêm ao de cima, às vezes, sítios, paragens, pessoas que sentimos que conhecemos, mas que não reconhecemos porque vêm com um aspecto diferente. É que tudo isso fica gravado nos sanskaras como energia. E ao transformar outra vez essa energia em algo físico, que os nossos, ou melhor, em fotografia, digamos, que os nossos
olhos possam entender, ela chega deturpada. Mas tudo aquilo que aparece nos nossos sonhos aparece em função daquilo que nós temos registado, daquilo que vivemos. Vejam a importância daquilo que vejo e como vejo. Porque se vejo coisas negativas, deturpadas, cenas de tragédia, de dor, de raiva, coisas feias, de baixa energia, é o que eu vou registrar dentro de mim. É o que vai fazer parte da minha personalidade. É aquilo que eu vou carregar ao longo da minha existência. E é aquilo que eu vou invocar quando me relaciono com os outros. Quando tenho que falar, quando tenho que atuar, quando tenho que tomar uma decisão. Então atenção às notícias. Porque elas às vezes vêm disfarçadas de um manto de utilidade, de ingenuidade, mas a única coisa que nos trazem é precisamente essa energia de dor, de instabilidade, de medo, de perturbação, que eu gravo, que eu vou gravando dentro de mim. O olhar que eu ponho naquilo que vejo tem a ver também com estes registros. Nós dizemos que tem a ver com a nossa consciência. A visão tem uma importância vital, é verdade, na nossa vida. E influencia enormemente a minha vida. Também a visão que tenho de mim próprio. Como me vejo. Se me vejo como uma alma, o sentido que eu tenho de mim como alma. Porque isso também vai influenciar o meu olhar. Transforma completamente o meu olhar. Se eu me considero uma alma e vivo desde essa consciência, ou me considero um corpo físico e vivo desde essa consciência. O nosso estado de consciência é aquilo que cria os nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos vai fortalecer ou debilitar as atitudes que eu tomo. E as minhas atitudes é a base do êxito ou do fracasso da minha vida. Tem a ver com a minha perspectiva, com o meu olhar, a forma como vejo. Quer dizer, o estado de consciência influencia a minha perspectiva, a maneira como olho, como vejo. A maneira como vejo vai criar os meus pensamentos. Os meus pensamentos vão determinar as minhas atitudes, o tipo de atitudes que tenho. Os olhos têm uma importância dominante no meu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, tenho que treinar a maneira como olho, sobretudo como vejo os outros. Tenho que treinar ver o outro como uma alma, um ser de energia, de luz, consciente, sábio, pleno de virtudes e poder. Não como uma pessoa de família, um parente, um amigo. Não ver o outro com desafeto. Não ver o outro como um inimigo. São almas, são seres também que vieram a esta vida, a este planeta, e estão num processo de vida, de desenvolvimento e de subir a sua consciência, o seu entendimento exatamente como eu. Então a primeira impressão que tenho que treinar quando vejo alguém é a da visão de alma. Que os nossos olhos físicos sejam os agentes idóneos para levar à alma apenas a beleza, a harmonia, as coisas maravilhosas que nos rodeiam. Como dizia Shakespeare, que o olhar seja a linguagem do coração. Então, muita atenção aos meus olhinhos, àquilo que deixo entrar. Agora vamos ficar um bocadinho nesse momento de meditação, de dentro, para treinar esse caminho de volta a mim mesmo, ao meu interior, ao meu mundo interno. E pouco a pouco vamos levando a nossa atenção dentro de nós, ao nosso interior, em direção ao nosso mundo interno. Tomar consciência deste mundo interno é importante, porque além de contactarmos com a nossa própria energia,
tornamos-nos mais conscientes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, emoções, de tudo o que passa dentro de nós. E é isto o que nos ensina a meditação. Leva-nos a prestar atenção, a conectar-nos com o nosso mundo interno, com a nossa essência, com quem somos. Transformamos a consciência que temos de nós próprios. Então, quem sou? Convido-te a esta reflexão. Quem és? Como te vês? Que visão tens de ti? Em toda a tua vida, como te viste? Que ideia fizeste sempre de ti? Um corpo? Um género? Um estatuto social? Um nível cultural? Uma religião? Quantas etiquetas colaste a ti próprio para definir-te? Para definir-te desde essa visão limitada. Porque tudo isso são coisas externas, passageiras. Tudo isso são formas de ver-me que não correspondem em nada ao ser que sou. Construí um personagem baseado em todas estas etiquetas falsas que pouco têm a ver comigo, a alma. Agora sei quem sou. Sou um ser de luz, energia pura, elevada, única, incomparável, plena de todas as qualidades, plena de poder, divina, sagrada, com tudo o que necessito para levar a minha vida desde o meu autocontrole. Eu sou um autossoberano. A minha vida é aquilo que eu quiser fazer dela. Não depende de nada, nem de ninguém. Apenas de mim. Eu, a alma, o ser de luz, o ser consciente, sou quem dirige, quem governa este corpo físico. Este corpo move-se de acordo com as minhas instruções. Eu sou a alma, a estrela de luz, aquela que governa o instrumento, o corpo. Devo recordar isto muitas vezes durante o dia. Eu sou a alma sentada no trono da minha frente. Eu sou a soberana do corpo, dos órgãos dos sentidos. O que veem os meus olhos? O que ouvem os meus ouvidos? O que deixa entrar dentro de mim? Tudo aquilo que vejo, escuto, influencia a mente, influencia a alma, influencia os meus pensamentos, influencia a minha vida. Eu, o Rei, sou quem governa este corpo, os sentidos, a mente, o intelecto. Como ser espiritual, sou um ser de paz, amoroso, contente, verdadeiro. Desenvolvo esta energia de paz dentro de mim. Sou paz. Paz. Também sou uma energia de amor e vou ao encontro dessa vibração de amor. Sinto essa energia de amor dentro. Alimento a minha vibração de contentamento, de verdade, de pureza, de gratidão por tudo o que chega à minha vida. Agora dou um passinho mais. Recordo o meu lar original, ancestral, eterno, lá bem no alto, para lá desta dimensão, para lá de todo o mundo físico. O meu lar, o lar de todas as almas, de onde venho para exercer uma vida, é um mundo de luz. Um mundo de luz
roxo, vermelho, dourado, um mar de luz, onde apenas há silêncio e paz. Entro neste silêncio, sinto este silêncio, um mundo de paz. Sinto essa paz em mim. Desfruto desta paz. Encho-me desta paz. Aí, nesse mundo de luz, está também a fonte mais pura de energia espiritual, energia criadora universal, Deus, o Pai. Também Ele, um ponto de luz, uma alma eternamente estável, eternamente pura, eternamente verdadeira. Com a mente, abro-me a este encontro mágico, cheio de beleza, entre mim, a alma e a alma suprema. Um encontro doce, elevado e poderoso. É um encontro de alma a alma, um encontro entre pai e filho. Esta conexão é yoga e liberta-me de todos os nós, de tudo aquilo que me oprime, de todas as minhas contas pendentes, de todas as minhas cargas acumuladas. Diante da luz da alma suprema, todos estes aspectos, tudo aquilo que é velho, se vai dissolvendo e desintegrando. A sua luz e poder espiritual vão operando uma transformação profunda no meu interior. Esta conexão dá-me forças e permite-me avançar em direção à minha autossoberania. Sinto a sua luz, sinto a sua doçura, sinto o seu amor, sinto como me vou recarregando desta luz, do seu poder. Preencho-me dos seus raios, transformo-me, curo-me. Carregado da sua luz e amor, vou abrindo agora o meu coração aos meus irmãos espirituais lá embaixo, no planeta Terra. Visualizo o planeta. Comparto estes tesouros com o mundo e com todos eles, outros pontinhos de luz como eu. E desde esta ligação com a alma suprema, vou compartilhando desejos de paz, de felicidade, de harmonia. Pensamentos positivos, cheios de bênçãos, vibrações de poder espiritual. Desejos de que também eles despertem para a consciência de que são almas e para o benefício desta relação com a alma suprema. Como um farol de luz, vou derramando a minha luz sobre todos eles, sobre todos os seres humanos, sobretudo aqueles que estão em maior sofrimento. Vou derramando a minha luz sobre o mundo. Paz, harmonia, amor.